Pergunta pro teu irmão: veio preparado para a aula, meu filho? Eita maravilha. E eu editei tudo errado. Mas vamos lá. Vamos então aqui uma exegese correta. Claro, irmãos, que eu não estou dizendo que tecnicamente a exegese é só isso aqui. Não é só isso. Isso aqui é um exemplo. Quando nós, pastores, nos sentamos, pegamos a Bíblia, no meu caso, as Bíblias, né? Dicionário bíblico, né? Concordância bíblica, dicionário da língua portuguesa, e lá se vai, coloca todo o instrumental na frente. Nós seguimos um passo a passo, e não é só isso, mas geralmente isso aqui permeia esses pontos que eu vou colocar aqui. Tudo bem? Então vamos lá, vamos estudar batismo. Então uma boa exegese pediria o quê? Que eu destrinchasse isso. De que maneira? Por exemplo, perguntas como: o que é batizar? Eu tenho que primeiro entender o que é isso. O que é batizar? Batizar é o que, irmãos? Imergir. O que mais? Mergulhar. O que mais? Colocar para dentro. Isso aqui, no caso, você pega algum dicionário de etimologia e você vai investigar a raiz daquela palavra nas línguas originais, grego e hebraico. Antigo Testamento, hebraico. Novo Testamento, grego. Aí você pega aquela palavra no grego. Eu não sei falar grego nem hebraico, mas não preciso, porque tem aplicativos para isso. Eu pego só a palavra e digito e pergunto: o que essa palavra diz no original? Aparece para mim, né? E se você pesquisar, você vai ver que batizar significa, sempre significou e sempre vai significar mergulhar, imergir, né? Ou submergir, ou lançar para dentro, e por aí vai. Tá claro? Então, primeiro ponto. Segundo, serão imersos em quê? Nesse caso, a promessa é fogo. Batismo de fogo, ou batismo em fogo, dá no mesmo. Então, o elemento seria fogo, né? Por quê? Imersos no fogo. O que ele diz para nós? O que simboliza na Bíblia? E olhe, não pode vir da minha cabeça. A exegese exige que eu extraia, que é um sinônimo também de exegese, né? Trazer para fora, que eu extraia do texto o que o texto diz. Eu não posso colocar minha impressão sobre ele. Eu tenho que descobrir o que ele propriamente diz, tá claro? Então, quando fala de fogo, biblicamente falando, nós temos que pegar também uma outra técnica de estudo chamada hermenêutica. Eu tenho que pegar contexto, e biblicamente tem dois principais, que é o contexto próximo ou imediato, né? E o contexto amplo ou geral. Eu tenho que pegar ali o que está perto para entender o que está acontecendo. Isso quer dizer, quem disse, onde disse, por que disse, quem ouviu, onde estava, o que estava acontecendo, qual era o contexto histórico daquilo, e depois pegar o que a Bíblia inteira fala sobre aquilo. Então, quando fala de fogo, o contexto bíblico é que geralmente o fogo é símbolo de quê? Primeiro, de luz. De que mais? Energia. Eu também posso falar força, posso falar poder. Fala de que mais? Calor. Fala de que mais? Purificação. E que mais? Transformação. Então, geralmente, quando a Bíblia fala de fogo, esses elementos permeiam, perpassam, estão presentes. Até aqui tudo bem? Quem realiza esse batismo? O que a Bíblia diz? O Cordeiro de Deus. João disse claramente: o que vem depois de mim, não é não uns, mas aquele que vem depois de mim, o Cordeiro, ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Então o único que tem esse poder de batizar é o próprio Cordeiro. Pastor, mas uma autoridade eclesiástica pode orar e a pessoa ser batizada? Pode. Chegou para mim a pergunta essa semana passada: por que isso não acontece mais? Eu deixei para responder em geral. Por que isso não acontece mais? Isso acontece. Tem acontecido no mundo afora. Mas por que não com tanta frequência como antes? Porque as pessoas estão de coração mais
mais duro. Você ensina a palavra, você mostra o caminho e elas simplesmente não fazem. Então Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com a palavra. Se você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver que quanto mais a igreja orava, quanto mais se dedicava, mais milagres aconteciam. Era uma coisa intrinsecamente ligada à outra, diretamente. A igreja consagrava, milagres aconteciam. Não eram só os apóstolos, era a igreja. Até aqui tudo bem, irmãos? Qual o propósito do Cordeiro? João revelou: tirar o pecado do mundo. Esse é o propósito, né? E como esse propósito é realizado? Através da graça ou do favor de Deus não merecido e da santificação. Então, isso é exegese, ou pelo menos é um exemplo inicial de exegese. Tem muito mais coisas que nós investigamos, né? Pergunta para o teu irmão: pensa que é fácil, meu filho, preparar a mensagem? Como diz o irmãozinho ali, é ralado, meu filho, tá? Mas a pessoa fala assim: pastor, ainda está preparando a mensagem? Ainda, santo de Deus. Eu passo o meu domingo sentado na frente do computador, almoço lá de frente para ele, porque exige muito. Tá claro? Amém? Vocês estão esquisitos hoje, mano. Não sei se vocês estão absorvendo. Pastor, estou absorvendo tudo aí, ou não está entendendo nada, né? Está absorvendo? Glória a Deus. Então vamos lá. Vou adiantar aqui para a gente poder ganhar tempo. Então nós vimos os elementos. Vamos entender, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre essa simbologia do fogo. A primeira delas, e atenção, irmãos, quando eu coloquei primeiro, não é que essa é a mais importante e essa é outra menos. Não, a ordem tanto faz. Esses elementos se repetem, mas não tem uma ordem pré-definida para eles. Tudo bem? Então, quando o fogo fala de luz na Bíblia, nós temos aqui um texto, e são muitos textos, mas eu escolhi um só para cada um para ganhar tempo. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 21, diz assim: mas quem pratica a verdade faz o quê? Vem para a luz. Por quê? Que propósito? A fim de quê? A fim de que as suas obras sejam manifestas, ou apresente-se, ou sejam vistas, ou desvendadas, ou reveladas, elas sejam descobertas, né? Porque são feitas em Deus. Se as minhas obras são feitas em Deus, eu coloco-as todas à luz. Não tem por que esconder, porque elas estão sendo feitas em Deus. Quem é que esconde? Quem desobedece. Pode ver que toda pessoa que está na prática do pecado, que conhece a palavra, principalmente quem conhece a palavra, quem não conhece é diferente, mas quem conhece, quando vai pisar na jaca, geralmente vai para bem longe das pessoas, principalmente das pessoas que ama e das pessoas de Deus. Mas quem não tem nada a temer, faz as claras. Amém, irmãos? Sobre energia, né? Sobre força, sobre poder. Em Lucas capítulo 10, verso 19, o Senhor Jesus disse: eis que vos dou poder, né? Para pisar serpentes, escorpiões. Aqui é uma simbologia dos demônios. E toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então essa força de Deus, esse poder de Deus, essa energia de Deus, Ele apresenta e entrega ao seu povo. Sobre o calor, nós podemos dizer também que o calor, além de literalmente o calor ser quente, né, a temperatura, ele também representa presença e acalento. Em Salmo 97, verso 5 diz: os montes derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra.
A sua presença derrete. Por quê? Porque Ele é fogo consumidor. Amém? Purificação. Isaías, versos 6 e 7, nós falamos anteriormente, né? O profeta Isaías chegou diante de Deus, se assombrou, pediu socorro. Ele diz: estou perecendo, estou acabando aqui, vou me acabar. Porque a presença de Deus era grandiosa, e ele olhou para si, se viu em pecado, se viu um homem pecador, e ele disse: olha, eu sou pecador. O que Deus mandou? Mandou que o anjo fosse lá no altar, pegasse uma brasa viva, trouxesse com ela, tocasse, diz o texto, e com a brasa tocou a minha boca, o anjo, né? E disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado, quer dizer, foi pago o preço do teu pecado. Amém? Então fogo representa isso também, purificação do pecado, purificação do mal. E por fim, transformação. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz assim: mas todos nós, todos, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Isso aqui é uma representação, irmãos, do que aconteceu com Moisés. Moisés no deserto, no Monte Horebe, ele subia até a presença de Deus, e a presença de Deus era tão forte, tão poderosa, perdoe a redundância, e marcante naquele momento, que quando Moisés descia, diz a Bíblia, que o rosto dele brilhava, e ele precisava cobrir com pano, porque estava chamando a atenção das pessoas. Mas aqui, Paulo diz, com o rosto descoberto, ou seja, vamos deixar a luz brilhar, e vamos refletir como um espelho. Nós não brilhamos com brilho próprio, mas o brilho de Deus vem até nós e reflete naqueles que estão nos observando. Diz o apóstolo: somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vamos sendo transformados na mesma imagem. Que imagem? A imagem original de Cristo, que está refletindo a sua glória em nós. Vamos cada vez mais nos parecendo com Ele, cada vez mais, até se tornar na mesma imagem. Amém, irmãos?